Olá, graça e paz. O meu nome é Ricardo Marinho, eu sou um dos ministros locais da Igreja Anglicana da Ressurreição aqui em João Pessoa. E é uma alegria poder estar com você mais uma vez compartilhando uma porção da Palavra de Deus que hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos 18 ao 25. E esta passagem relata o chamado de Jesus aos primeiros discípulos, ou seja, a Pedro, a André, a João e a Tiago. E eu creio que esse foi o início de um processo, de uma transformação radical na história da humanidade. E por essa razão eu quero compartilhar com você 3 aspectos marcantes deste episódio. O primeiro, o que levou Jesus a escolher aqueles homens? Bem, a palavra diz que Jesus chamou a si aqueles que ele quis. Não havia nada de especial, não havia nada de diferente naqueles homens. Ao contrário, eles eram homens simples, eram pescadores, eram iletrados, mal sabiam ler ou escrever. Sua maneira de se expressar era inconstante. Por essa razão, muitas pessoas naquela época questionavam. E hoje muitas pessoas ainda questionam e até duvidam sobre a legitimidade da vocação deles, visto que eles não tinham capacidade intelectual para exercer ou executar tamanha responsabilidade. Porém, o fato é que os valores do reino de Deus são completamente diferentes dos valores deste mundo. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 27 ao 29, o apóstolo Paulo refuta esses argumentos ao dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. O chamado de Jesus não depende da condição de quem é chamado, se é uma boa pessoa ou se é um cumpridor dos mandamentos. Ao contrário, depende da autoridade e da graça de quem chama. O segundo aspecto marcante deste episódio relata sobre o que levou os discípulos a seguirem Jesus. Será que eles foram hipnotizados? Será que eles sofreram algum tipo de êxtase, de transe? Não é nada disso. Mas o que aconteceu de fato, se os versículos 20 e 22 deste capítulo dizem que imediatamente eles deixaram para trás as redes, o barco e, no caso de João e Tiago, deixaram para trás o próprio Pai. Por mais que os intelectuais, os sábios aos seus próprios olhos, tentem encontrar uma resposta óbvia para a atitude dos discípulos, jamais a encontrarão, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Sola gratia é a resposta. A graça de Deus é tão poderosa que pode vencer a resistência natural que existe no ser humano em ouvir e obedecer à sua voz. Quando ele escolhe alguém, ele mesmo quebra essa resistência e faz com que ele se dobre à sua vontade, porque o seu chamado é irresistível. E o terceiro e último aspecto marcante deste episódio relata sobre o chamado de Jesus implica em uma missão a ser realizada. Os primeiros discípulos eram pescadores, a sua segurança da sua sobrevivência estava na pesca, porém Jesus tinha outros planos para ele. A partir daquele momento passariam a ser pescadores de homens. E o que Jesus queria com isso? Ele queria mostrar que, embora não saiba, o gênero humano tem um valor incalculável para Deus. É tanto que nós, seres humanos, somos os únicos de toda a criação que temos em nosso DNA a sua imagem e a sua semelhança. Por essa razão, ele confiou ao seu Filho a missão de nos resgatar, tornando-se o único caminho que nos leva de volta para o Pai. Percebem que também, imediatamente, Jesus entrou nas sinagogas pregando o Evangelho do Reino, curando os enfermos, libertando os endemoniados? Jesus não tem tempo para perder. As características dos discípulos foram lapidadas por ele e, cheios do Espírito Santo, saíram mundo afora para realizar a grande pescaria, lançando a rede do Evangelho, a rede da mensagem da cruz, que cura, que liberta e que salva. Agora, meus irmãos, cabe a nós prosseguirmos a honrosa tarefa de pescadores de homens. Estamos vivendo dias propícios para realizarmos grandes e maravilhosas pescarias, porque Deus já preparou tudo. O mundo está carente de esperança, o mundo está carente de amor,
O mundo está carente da presença de Deus. Então, cabe a nós lançarmos a rede. Como nestes últimos dias estamos descobrindo a força das redes sociais, eu quero estimular você. Aliás, eu quero ir mais além. Eu quero desafiar você, isso mesmo. Eu quero desafiar você a fazer uso desta ferramenta, as redes sociais, e gravar um curto vídeo ou preparar um texto pequeno testemunhando sobre o amor de Deus e sobre a ressurreição de Jesus como algo importante para a sua vida. E aí você envia para a rede dos seus amigos e aguarde Deus falar aos corações dele. E aí você verá nas suas mãos o fruto da sua pescaria. Que Deus te abençoe.